Fala galera, meu nome é Guilherme, tenho 23 anos e já passei alguns concursos da área civil e militar, mas meu foco agora é o concurso da PM Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo. Mas a oportunidade de estudar para outros concursos também é importante. Por exemplo, esse do IBGE que apareceu, né? É muito bom, é uma boa oportunidade para todos nós. E gostaria de compartilhar, né, meu conhecimento com vocês. Sou nenhum sabichão, gênio, longe de ser, mas eu gosto de aprender e compartilhar o pouco que eu sei. Eu escrevo isso no papel, né? Porque eu sou tímido, então desculpa a fala amarrada. Então vamos lá para as questões. Unesp 2025. Geografia, relevo. Vamos lá. Trata-se do domínio morfoclimático brasileiro, onde ocorre a maior extensividade de formas homogêneas relativa de todo o Planalto brasileiro. Bem, a questão continua, mas ela já acaba aqui. Eu já grifei aqui, ó. Ocorre a maior extensividade de formas homogêneas, relativa de todo o Planalto brasileiro. Deu a resposta. Por quê? Ele fala do domínio do Cerrado. O Cerrado tem a característica de ser um domínio morfoclimático muito plano, e isso facilita o uso de máquinas, porque funciona bem mais eficiente. Imagina, você, tipo, tá lá, tem um latifúndio de soja, e o terreno fica assim, ó, meio inclinado. Aí a máquina vai lá, tem que usar mais energia, né? Pra ela subir isso aqui tudo e funcionar com o mesmo aproveitamento. Aí não, aí você tem um terreno assim, bem plano, aí a máquina vai lá, é muito mais eficiente. Então, assim, questão bem decoreba. Então, vamos lá, a alternativa é a letra D. Pô, mas eu não sabia. É, achei uma questão difícil, errei. Pô, é porque você não tinha o conhecimento, né? Mas que bom que você sabe. Então, meio que sim, a gente vai fazendo as questões e eu vou ranqueando elas. Entre fácil, médio e difícil. E, querendo ou não, né? Essa é uma questão fácil, né? Aquela famosa questão para não zerar. Então, vamos lá. Questão 2. Questão interessante. Questão da ESA, hidrografia. O Brasil, devido à sua dimensão geográfica e suas condições climáticas, possui diversas bacias hidrográficas. Sobre as características dessas bacias, é correto afirmar que, tra, o rio, a bacia do Rio Paraná é a bacia com maior potencial hidrelétrico disponível do país. Maior potencial hidrelétrico disponível no país. Mentira. Ela que gera mais energia, porque o Rio Paraná pertence à bacia de Itaipu, a usina de Itaipu, que é a que gera mais energia. Mas a com maior potencial hidrelétrico disponível no país está em Belo Monte, a hidrelétrica de Belo Monte, que é uma das 5 maiores do mundo, porque o Rio Amazonas tem muita água mesmo, quase 5 vezes mais, ou 7, quase entre 4 e 7 vezes mais o volume de água que o Rio Paraná tem. Então, é muita água. Então, lá que está o maior potencial hidrelétrico disponível, não no Paraná. É letra A errada. Letra B. A bacia do Rio Amazonas apresenta um regime nival e pluvial em toda a sua extensão. Pô, até aqui tá certo. Mas quando ele fala em toda, ele errou, porque é só em uma parte. Esse regime nival e pluvial fica mais restrito no hemisfério norte, que é onde a bacia do Amazonas começa. E assim, quando você faz uma questão e você vê a palavra toda, geralmente essa questão está errada, sabe? É bisuzinho clássico, né? Assim, você vê a palavra toda, é, completamente, coisas do gênero, você vê assim, acende o alerta e meio que tá errado essa questão. Tá bem errado. C. Na bacia do rio Tocantins-Araguaia localiza-se também a hidrelétrica de Belo Monte e a maior ilha fluvial do mundo, a do Bananal. Isso aqui tá certo. Mas a hidrelétrica de Belo Monte não tá no rio Tocantins-Araguaia. Ela tá no rio Xingu. A hidrelétrica de Belo Monte pertence ao rio Xingu e ela está dentro da bacia hidrográfica do rio Amazonas. Então, letra C errada também. Letra D.
A bacia do Rio São Francisco nasce na Serra do Canastra, Minas Gerais, que fica em Minas Gerais, né? E atravessa o sertão semiárido. É navegável entre Pirapora, Minas Gerais, e Juazeiro da Bahia. Sim. É um rio navegável em algumas extensões, mas não em toda. Esperto. Então, alternativa correta aí, né? Letra D. Vamos ver a letra E, né? A bacia do rio Parnaíba é a mais importante da região Nordeste e apresenta afluentes perenes em toda, de novo, em toda a sua área de drenagem. Bem, tá errado aqui, até porque ele fala do rio Parnaíba. Esse rio Parnaíba, ele é meio que a confluência, né, entre o rio Parnaíba e o Rio Grande. E junto eles formam o rio Paraná. Mas tem o rio Paranaíba, esse sim, que é importante para a região Nordeste. Então, cuidado aí para confundir, porque é um pega, né? Então, aqui, essa questão, ela tem um nível médio. Não é fácil, não, né? Tem um nível, assim, de detalhe um pouco mais elevado. Então, vamos lá aqui, questão 3. Unesp, 2025, clima. As razões de existência de um grande espaço de clima semiárido no Nordeste brasileiro são complexas, verdade. No inverno, células de alta pressão atmosférica predominam no interior do Nordeste e dificultam a entrada de umidade vinda do oceano trazida pela massa de ar. Ó, ele fala, falando do inverno? No inverno, aqui, no inverno. No inverno a gente tem no Brasil em geral a gente tem várias atuações de massas de ar, mas no inverno a gente tem um predomínio da massa polar atlântica e da massa tropical atlântica, que meio que vai do sul do Brasil até o Nordeste. Então, essa é a resposta. Vamos lá. Letra A. Tropical continental. Não, porque ela é quente e seca. Tropical atlântica. Nossa resposta aí. Equatorial continental. No inverno, a equatorial continental ela é bem retraída, porque a massa polar atlântica ela empurra para lá. Então, assim, a MEC ela fica mais restrita no inverno, ela fica mais restrita no norte. D, polar atlântica, sim, sabe? Mas assim, ela se dissipa no nordeste. Assim, ela pega uma parte do nordeste. Mas assim, o foco do litoral, quando fala de litoral e inverno, essa é a massa tropical atlântica, que tem um foco, até porque essa é a massa que causa as chuvas ciclônicas, sinônimo também de chuvas frontais, que são aquelas chuvas finas e mais volumosas. Então, aqui é uma questão de nível fácil. Você achou fácil também? Pô, vamos lá. FGV, ó, a banca do IBGE. Foi contratado. A FGV é hardcore, né? Você tem medo dela? Eu não tenho, não. Vamos lá. 2025. Questão de agropecuária. Prêmio São Paulo. Vamos lá. Globalmente, a soja destaca-se como um dos grãos mais produzidos e consumidos. Nesse contexto, no Brasil, apresenta crescimento das áreas cultivadas pela sojicultura nos biomas nacionais, com destaque para o bioma cerrado, e recentemente avançando para as terras da região do bioma Amazônia, também no novos complexos regionais, que é o Mato Piba. Mas isso é só informações. Sobre o processo descrito acima, avalie as seguintes afirmativas. Bem, ele fala, a questão que está falando do, do, da expansão da fronteira agrícola. Então, vamos lá para as alternativas. 1. Propicia o aumento da taxa de desmatamento, configurando uma perda para a conservação da biodiversidade. Perfeito. A letra A assertiva 1 está certa. Principalmente porque o bioma cerrado é o mais degradado pela expansão da fronteira agrícola
em virtude da expansão da sojicultura. Mais de 50, 60% do bioma do Cerrado está degradado por conta disso. 2. Caracteriza-se pelo uso intensivo de agrotóxicos, causando contaminação de recursos hídricos. Também está certo. Porque para acelerar, né, o processo, para fazer com que a safra cresça mais rápido, para matar os vermes, evitar que tenha aquelas pragas, né? Eles usam agrotóxico de um jeito muito mais intensivo e às vezes o solo não aguenta. E assim, esses agrotóxicos, às vezes, eles caem nos rios que ficam por perto. E o solo absorve, né? E vai meio que. Aí chove e pode ir para os recursos hídricos. E isso afeta muito a questão da salinidade. E até a vida que tem naquele rio. Se tem peixe, se tem algum um, outro tipo de coisa assim, sabe? Aí acaba complicando bastante na qualidade dessa água, até também, como eu falei, né? Os peixes e tal. 2 também serve. 3. Apresenta utilização intensiva da tecnologia, buscando aumento da produtividade, com o uso de sementes transgênicas. Certo também. Porque, né, não faz sentido você querer uma grande área e você não ter tecnologia também para aumentar a produção. E o uso de sementes transgênicas é uma consequência, né, da Revolução Verde, que fez intensificar mais ainda o processo. Então, assim, a gente tem aqui o gabarito, letra E. Todos estão certos. Dá até um medo, né? Quando você vê assim, todas as questões estão, as assertivas estão certas. Você fica até um pouco inseguro de marcar, né? Mas eu acho essa questão fácil. Para quem já tem um certo conhecimento, né? Vamos lá. Marinha, Clima, Colégio Naval. A questão aqui já é um pouco mais hardcore. Durante o solstício de dezembro, isso aqui é importante. O hemisfério austral sofre a ação de algumas massas de ar nessa estação do ano. A dinâmica atmosférica se torna bastante dinâmica. Aí está aqui, né? A referência, né? Sobre a ação das massas de ar em questão na estação do ano, destacado, analise aqui, ó, como falei, ó, destacado, ele fala do solstício de dezembro, que é quando começa o verão. Analise as afirmativas a seguir. Nessa estação do ano, sopram com mais intensidade os ventos alísios, os de nordeste, representados pela massa equatorial atlântica, e os de sudeste, representados pela massa tropical atlântica. Certo ou errado? Certo. Questão também meio que de decoreba. 2. A massa equatorial continental estende seu domínio por quase todo o território. Certo. O território brasileiro, com exceção do Nordeste, que permanece sob o domínio dos alísios do Nordeste. Os alísios do Nordeste é o qual? Representados pela massa equatorial atlântica. Bem, a massa equatorial atlântica ela realmente é um pouco mais expressiva no Nordeste. Mas assim, será que a MEC não passa em nenhum estado do Nordeste? Por exemplo, pensa no mapa do Brasil. A gente tem aqui a Amazônia, aí tem o Pará e tem o Maranhão. Tá relativamente assim, né? Próximo. Será que a MEC não chega no Maranhão? Então, até onde eu saiba, né? O Maranhão pertence à região do Nordeste. Então, isso meio que deixa a questão errada. 2 está errado. 3. Na Amazônia Ocidental, a área de origem da massa equatorial continental, cria-se uma zona de instabilidade permanente, levando principalmente à ocorrência de chuvas de convecção. Bem, porque a vegetação lá é muito densa. E como está meio que próximo à linha do Equador, na latitude zero, a incidência solar lá é muito alta. Então, assim, como eu tenho uma incidência solar muito alta e muita vegetação, o que acontece? Chuva, muita chuva. Então, lá na Amazônia, é muito. Chove o dia todo. Todo dia está chovendo. Então, 3 também está certo. 4. A massa tropical atlântica dirige-se para as áreas de baixa pressão atmosférica do território nacional, principalmente para a zona litorânea, onde provoca chuvas orográficas ou de relevo no sudeste.
Provoca chuvas orográficas ou de relevo no sudeste. Isso aqui tá certo. Mas ela também provoca chuvas ciclônicas ou também frontais. As duas nomenclaturas estão certas. Assim, a massa tropical atlântica dirige para as áreas de baixa pressão atmosférica no território nacional, principalmente para a zona litorânea, onde provoca chuvas orográficas. Enfim, ela vai assim com a umidade, e aí na Serra do Mar, ela choca. E aí, os índices pluviométricos dessa região da Serra do Mar pode chegar até 5.000 milímetros por ano. É muita chuva mesmo. Então essa aqui, ó, ela também tá certa. Então a gente tem aqui como certa 1, 3 e 4. Tem aqui desculpa. 1, 3 e 4, cadê? 1, 3, aqui. Letra B. Cara, essa aqui é uma questão difícil. Se você meio que está começando a estudar e você vê uma questão dessa aqui, ela é difícil. Mas ela é muito boa para você estudar, porque ela tem muita informação interessante. Aí você está estudando por questão, você pode ver as assertivas que estão certas e aprender por que a assertiva 2 está errada, como eu expliquei. Então, né, é muito bom também estudar por questão. Vamos lá, para a questão 6. Outra questão de clima, né? Assinale a alternativa que apresenta um clima caracterizado por elevadas temperaturas médias anuais. Elevadas temperaturas médias anuais, alta umidade relativa e precipitações superiores a 2.500 milímetros anuais, sendo predominante na região norte do Brasil. Clima litorâneo? Não, é mais restrita à faixa litorânea do Brasil. Clima semiárido? Pô, sério? O semiárido ele tem entre 200 e 700 milímetros anuais. 200 a 700 milímetros por ano, em intervalos bem restritos do, do ano. Ou seja, tem meses de extrema seca e tem meses de alagamentos. É quase não sai. Tá? Clima equatorial é a resposta. Clima subtropical? Não, porque a gente fala de temperaturas médias anuais. E o clima subtropical, lá na região sul e uma parte do sudeste, a gente não tem temperaturas médias anuais. A gente tem uma grande elevação, amplitude térmica. Ou seja, tem dias que vai estar muito quente e dias que vai estar muito frio. Então, já não entra no perfil. E o clima tropical? O clima tropical, né, ele tem uma certa precipitação razoável, né, entre 1.000 e 1.500 milímetros por ano, mas ele também não se encaixa, porque ele é predominante na região centro-oeste do Brasil. Então, aqui, uma questão nível fácil, bem basiquinha mesmo. E ainda, ó, caiu para oficial da Polícia Militar, viu? Ai, questão para nos zerar mesmo. VUNESP 2024, relevo. Este recurso mineral está associado a locais em que se encontram rochas sedimentares. E, cara, deixa eu ver se está gravando isso aqui. Tá gravando. Associadas que se encontram rochas sedimentares e possuem grande importância econômica. O Brasil possui apenas 0,1% desse mineral. A produção brasileira é realizada em terreno sedimentar na bacia do Paraná e se concentra nos estados de Santa Catarina e Paraná. Aqui é chamado mesmo, escrever aqui, né? Cadê? Ctrl A. Esse aqui que está falando é o cinturão carbonífero. E assim, o exército trata de quê? Do carvão mineral. Nossa, mas só 0,1% da reserva desse mineral. O Brasil importa esse mineral.
E além de importar o mineral, do carvão mineral, o que acontece? É muito, a qualidade do carvão do Brasil, mineral, é muito ruim, é muito fraca. Então, assim, a gente importa. E o uso, não sei se a recursos estações e o uso desse carvão mineral também no Brasil, ele é muito restrito. Então, assim, para você usar, você tem que fazer muito paranauê aí, né? Para você conseguir fazer essa extração. E sim, questãozinha de meio que decorebinha também, né? Mas é importante saber, né? Então, é outra questão também de nível fácil. É uma questão fácil, né? Aqui, ó. Reservas minerais, 0,1%, Bacia do Paraná. Assim que falou, falou Bacia do Paraná, Santa Catarina e Paraná, já sabe. É o cinturão carbonífero, se trata do carvão mineral. Vamos lá. Vunesp, 2024, agropecuária. No contexto de culturas especializadas. Aqui são culturas especializadas. São aqueles tipos de cultivo que são meio que não endêmicas, mas meio que restritas a certo clima, certo país, sabe? Como o cacau. Tipo, acho que já dei até a resposta. Estas apresentam produção muito reduzida no território brasileiro, em função de suas exigências. Beber água. Temperatura, água, nutrientes. Satisfeitos apenas alguns ecossistemas. Não sei se dá para ler direito. Como exemplo da especialização mencionada em acerto, pode-se citar essa questão meio que aprendi estudando história. Porque assim, quando você vê que os portugueses, né, vieram para o Brasil e eles foram meio que entrando na Amazônia dentro, eles meio que se depararam com as famosas drogas do sertão, que eram meio que espécies botânicas, né? Que tinham um valor muito alto em Portugal, porque elas eram muito difíceis de serem achadas. E quais eram essas drogas do sertão específico? Era o cacau, pimenta, baunilha, a canela, e se eu não me engano, não me vem a memória no momento, mas eram essas quatro. E, por exemplo que pareça, tá bem aqui, ó, o cacau e a pimenta do reino na região amazônica. Aqui, ó, é massa a letra C, porque assim, ó, o açaí e a borracha. O açaí é mais comum na região da Amazônia, mas a borracha não, porque ela é bem dispersa na Amazônia como um todo e também na Ásia. Aí aqui a gente tem a soja é bem comum no globo também. Aí a manga e a banana. A banana, acho que está em todo o globo brasileiro, onde quer que você vai achar uma banana. Tem aqui arroz e o feijão na Chapada do Centro-Oeste. Também não. É uma questão assim que eu acho difícil. Difícil. E você tinha que saber disso. Você tinha que saber disso. E para você saber disso, né? Ou você tinha que ter muito conhecimento na parte de agricultura, ou você podia, né, ser interdisciplinar e buscar o seu conhecimento em outra disciplina, né? Então, tá aí o aprendizado, né? Achei uma questão difícil. Eu acertei, né? Por causa disso. Mas, ai, pescoço. Vamos lá. 9. Exército, questão de hidrografia. Deixa eu botar aqui para acho que você não tá. O aquífero pode ser definido como a zona encharcada do subsolo, ou seja, camadas de solo cujos poros encontram-se saturados de água. Os aquíferos podem ser profundos ou mais próximos da superfície. Sobre os aquíferos, pode-se afirmar que o aquífero Grande Amazônia, que é o SAGA, né? É porque o sistema é Sistema Aquífero Grande Amazônia. É um reservatório de água subterrânea que ocupa somente, aqui, ó, somente as áreas do território brasileiro. Não. Também pega outros países vizinhos, Colômbia, Venezuela e tal. Aqui, ó. Quando você vê a palavra toda, somente, você já fica esperto. Você grifa e geralmente essa questão está errada. O aquífero Guarani é um dos maiores sistemas aquíferos do mundo, com extensão provável
de 1,2 milhões de quilômetros quadrados e abrange áreas do Peru, Equador, Argentina, Uruguai e centro-sul do Brasil. Será? Calma aí. Letra C. Essa é questão difícil, pô. Aí você vê assim, pô, será? Lê as outras. C. Os aquíferos são reservas estratégicas de recursos hídricos, uma base natural decisiva para o desenvolvimento econômico e o abastecimento doméstico. A sua preservação depende de um planejamento a longo prazo, evitando a contaminação de lençóis freáticos. Tá certo. Isso aqui é o gabarito. Mas bora ver as outras. D. Nos períodos de estiagem, o nível freático dos aquíferos eleva-se. Nada a ver, né? Geralmente nos períodos de chuva, que você vai estar lá, vai ter mais chuva, aí o solo vai absorver essa água, a água vai lá e vai ficar acumulada nesses aquíferos. Então, estiagem e elevação, não, tá errado. E a maior demanda por água do aquífero Guarani ocorre no centro-sul e no nordeste brasileiro. Não, nem chega no nordeste brasileiro, o aquífero Guarani. Mas no centro-sul, sim. No nordeste brasileiro, não. Voltando para B. Qual é o erro dela? É porque ele fala que aqui, ó, Equador e Peru. O Peru e o Equador não tem o aquífero Guarani. Quem tem o aquífero Guarani, você vai ter que lembrar da região platina, que é Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Esses 4 países são os únicos que possuem o aquífero Guarani. E 70% desse aquífero se encontra no território brasileiro. E dentro do território brasileiro, ele está mais dentro do Mato Grosso. Mato Grosso, ou é Mato Grosso do Sul. Desculpa se eu errei, não sei te dizer com certeza, mas eu acho que é Mato Grosso mesmo. Então, isso que está errado na questão. Então, é uma questão média. Não é muito difícil. Se tiver um pouquinho de conhecimento assim, você já conseguiria responder e eliminar as questões. 50% já. Ótimo. Só o pescocinho. Vamos lá. Questão de clima. Corpo de Bombeiro de Minas Gerais. Vamos lá. CBMG. Diversos fatores contribuem para a formação de subtipos climáticos existentes no Brasil. Entre esses fatores estão as massas climáticas. Sobre estas, considere as definições a seguir. Trata-se, assistiva 1. Trata-se de uma massa de ar que atua ao longo do litoral brasileiro, do Nordeste até o sul do país, sendo originária no Oceano Atlântico com características quente e úmida, podendo provocar chuvas. Adicionando informações, né? Chuvas orográficas no Sudeste, ciclônicas ou frontais. São aquelas chuvas finas e mais duradouras. A gente aqui vai ter que associar, né? Massa tropical continental? Não. Não atua no litoral brasileiro. Massa tropical atlântica? Sim. Massa tropical atlântica? Sim. A, B e C. Massa tropical continental? Não. Aí a gente já elimina, né? A letra B, ou a letra A e a letra D. Ficamos só entre a B e a C. 2. Trata-se de uma massa de ar que atua em todo o território brasileiro. Você já vai saber. Mano, falou de massa de ar que atua em todo o território brasileiro. A depender da estação, né? Se for verão e inverno. Se for verão é a MEC. Se for inverno é a massa polar atlântica. Vamos lá. Sendo formada em áreas de altas latitudes, percorrendo áreas oceânicas, contribui para diminuir as temperaturas no território brasileiro. Já deu a resposta. Causando geadas no sudeste e o fenômeno da friagem na região norte. É a massa polar atlântica. E está aqui na letra B, que é o nosso gabarito. Aí aqui está dizendo que a massa equatorial atlântica. Não, nada a ver. Ela atua mais na região nordeste e na região norte. E ela não provoca friagem, porque ela é quente e úmida. Não vou dizer que é uma questão fácil para
médio. Concorda? Pescoço tá mal aqui. Vamos lá. Questão 11. Questão de hidrografia. Sobre as características da hidrografia brasileira, assinale a alternativa correta. O território nacional é constituído totalmente por rios endorreicos. Você já está manjado já, né? E quando você vê a palavra totalmente, toda, completamente, exclusivamente, geralmente a questão está errada. Bem, no Brasil a gente tem uma predominância de rios perenes, que são os rios permanentes. Ou, desculpa, eu confundi. Os rios, os rios exorreicos, que são os rios que vão desaguar no Oceano Atlântico. E os rios endorreicos são os rios que desaguam em outros rios dentro do continente. Um exemplo, o rio Tietê, que deságua na Bacia da Plata, e o rio Tietê, né? E o Rio Negro, e o Rio Negro. Não, eu esqueci o exemplo aqui agora, mas eu conheço três. Mas só me vem à mente o rio Tietê, que é um rio endorreico. Totalmente não. Então, vamos para a próxima, né? Letra B. Predomina os rios de Planalto, muito dos quais escoam por áreas de elevado índice pluviométrico. Sim, o Brasil, né, ele tem essa características de rios de Planalto. C. Os lagos brasileiros são conhecidos como os lagos tectônicos e seguem constantemente ativos. Isso é louco? Você fica vendo no jornal aí que a gente está tendo terremoto em algum canto, constantemente ativos, sabe? E também a gente tem lagos brasileiros. O Brasil tem lagos, mas também não tectônicos. Isso é errado. D. Considerando-se os rios de maior porte no Brasil, estes estão integralmente intermitentes. Considerando os rios de maior porte no Brasil, estes estão integralmente intermitentes. Considerando os rios de maior porte. Caraca! Os rios de maior porte no Brasil, estes estão integralmente intermitentes. D. Tá errado. Porque integralmente intermitentes. Ah, tá. Eu confundi. Intermitentes são os rios que secam em período de estiagem, assim, sabe? Não. No Brasil, eu confundi a A com a D. No Brasil tem o predomínio de rios perenes, permanentes. Eles não secam. Por exemplo, o Rio São Francisco, ele atravessa quase toda a Caatinga. E mesmo assim, por mais que a Caatinga seja extremamente seca, o rio não seca pela a sua passagem assim, que ele passa, né? Ele não seca. E todos os rios brasileiros, com exceção do Rio São Francisco, possuem regime simples nival, de neve. Tá louco? Você vê neve no Brasil sem ser no sul ou em algumas partes do sudeste? Não. Regime pluvial. Mas a bacia do Rio São Francisco, da bacia amazônica, a bacia hidrográfica da Amazonas, ela tem regime misto, que é nival e pluvial. É uma questão, né? Também. Eu achei médio. Fácil. Para média. Concorda? 12. Estamos acabando. Sistemas agrícolas. Agora, né? Vamos lá, uma questãozinha. Ai, meu pescoço tá mal. A rápida expansão da agricultura tecnificada de grãos e fibras no Cerrado brasileiro se deve ao conjunto de fatores, sendo um deles aqui, ó, a rápida expansão da agricultura tecnificada. Os latifúndios, né? A. A alta qualidade dos solos. Opa, alta qualidade dos solos. Quando a gente fala de rápida expansão da agricultura tecnificada de grãos e fibras no Cerrado ainda, o bioma do Cerrado, os solos são pobres, ácidos e geralmente são assim, curto e grosso, são ácidos e laterizados e pobres, não são solos férteis.
E aqui tá falando, a alta qualidade do solo. Não, o solo de lá não tem uma qualidade boa. É porque ele é muito antigo e muito laterizado, por causa das chuvas concentradas. Muito lixiviado. Então aqui já tá errado, a letra A. B. A presença de grupos de goianos e mato-grossenses com grande soma de capitais para investir localmente? Será que isso aqui é o motivo da rápida expansão da agricultura tecnificada? Calma aí, vamos pular essa aqui, né? C. A antiga e densa rede urbana que garantiu a formação de empresas de agronegócios de importância nacional, a antiga e densa rede urbana que garantiu a formação de empresas de agronegócios de importância nacional? Não. O Centro-Oeste não tem uma antiga e densa rede urbana. O Centro-Oeste começou a se urbanizar lá para a década de 50, 60. E também não tem essa rede densa, sabe? Como a região Sudeste, por exemplo. Então, tá errado. D. A possibilidade de ocupar os solos e elevar a produtividade e não provocar fortes impactos ambientais. Isso é impossível. Porque para você ter uma rápida expansão da agricultura, você tem que se matar, acabar com o mundo lá. Então, assim, o Cerrado já é um bioma muito degradado, com a expansão ainda da fronteira agrícola, acaba sendo mais degradado ainda. Então, não tem como você ter uma rápida expansão e não provocar impactos ambientais. Uma coisa não concilia com outra. Errado. E o baixo valor das terras no campos limpos e cerrados, culpados anteriormente pela pecuária extensiva. Tá certo. Isso aqui é o gabarito. Letra E. Por quê? Porque para ocupar o Centro-Oeste, que era uma região, né? Até porque é a região menos povoada, é o Centro-Oeste. Então, assim, o que os caras fizeram, né? Para meio que povoar? Baixaram o preço da terra e deram o crédito rural para quem fosse para lá, né? Então, isso implicou muito a expansão da agricultura tecnificada lá no Cerrado. O baixo valor das terras que eram ocupadas pela a pecuária extensiva. Então, assim, pô, por que a letra B está errada? A presença de grupos goianos e mato-grossenses com grande soma de capitais para investir localmente. Tá, mas eu, Batman, tenho dinheiro, Bruce Wayne, baiano, não posso comprar terra? Só pode goianos e mato-grossenses? Não, né? Então, essa restrição acaba deixando a questão errada. É uma questão que eu achei difícil. Difícil. Vamos lá. 13. FGV. Olha, FGV. Hein? Questão de agropecuária. Vamos lá. Ih, rapaz. Vamos lá. A agricultura familiar apresenta dinâmica e características distintas da agricultura não familiar. Nela, a gestão da propriedade é compartilhada pela família e a atividade produtiva agropecuária é a principal fonte geradora de renda. Segundo o Censo Agropecuário de 2017, o valor da produção da agricultura familiar equivale a quase 25% de toda a produção agropecuária brasileira. Um quarto. Até bastante coisa. Considerando o total de pessoas ocupadas no setor agropecuário, a macro-região brasileira, que apresenta o maior percentual da agricultura familiar, é a região, sabe essa? Questão de decoreba. É a região Nordeste. E por incrível que pareça, a região que ocupa o segundo local de percentual de agricultura familiar é a região Sudeste. É a segunda maior. Depois vem o Sul. Vem o Sul, depois o Norte e por último o Centro-Oeste. Claro, né? O Centro-Oeste acho que tá o maior produtor assim de agricultura empresarial. É uma questão assim, médio, é, nível médio.
Porque assim, é uma questão muito decoreba, e por ela ser uma questão muito decoreba, é difícil você meio que achar esse tipo de informação sobre onde está mais localizado a agricultura familiar, empresarial e tal. É mais comum a gente ter informação mais sobre a agricultura empresarial, né? Mais cobrada e tal. 14. Mais uma da FGV. Modernização agrícola. Uma unidade em que a agricultura está vinculada com a indústria de máquinas e insumos para a atividade agrícola e com a de beneficiamento e processo ajusante da produção agrícola, mas também com o comércio atacadista e varejista interno e com os mercados internacionais, sobre a forma de commodities. O fragmento apresenta características A. Agricultura empresarial praticada no bioma cerrado. Letra A, de cara. Dá até medo, né? De ser abrir assim a prova, ler a primeira questão e a primeira resposta ser a letra A. Você fica, caraca, mano, tem uma pegadinha aqui. Caraca. Vamos lá, letra B. Do latifúndio pecuarista, característico do bioma da Caatinga. Da Caatinga, pô, a Caatinga tem muita insolação, insolação e pouca água. Será que é trivial a gente ter um latifúndio de gado, de galinha, porco, na Caatinga? Vai morrer. Passar fome, vai passar sede. C. Da média propriedade familiar predominante região sul, ou a média propriedade familiar pode participar do mercado internacional, mas assim, em grande escala, com a indústria de máquinas e insumos para a atividade agrícola, não. D. Na agricultura de corte e queima prática na floresta amazônica. Agricultura de corte é aquela agricultura que o pessoal meio que desmata para ocupar no futuro. C. E. Da agricultura comercial realizada nos solos férteis da Amazônia, da Mata Atlântica. Será que a Mata Atlântica é tão usada assim para commodity a nível internacional de você produzir muito? Até porque a Mata Atlântica ela é um dos dois hotspots que o Brasil tem, que é o Cerrado e a Mata Atlântica. A Mata Atlântica tá praticamente mais de 80% degradada. Então, assim, a gente não encontra, não que não tenha, mas a jusante, tipo, em comparação com o Cerrado, não chega nem perto. Então, letra A é a resposta. Uma questão médio. É, médio. Você achou que é médio também? Médio. FGV, mais um. Clima. Embora a região amazônica situe-se geograficamente próxima ao Equador, sua parte meridional sofre eventualmente o fenômeno localmente denominado de friagem. O que é a friagem? A friagem acontece no inverno, quando a gente tem a expansão da massa polar atlântica. Ela, no Brasil, ela começa no sul. Então ela vai subindo, subindo, subindo. Aí ela passa pelo Nordeste, pelo Centro-Oeste, Sudeste também, né? E por último chega lá na região Norte. Então, o que apresenta corretamente a origem da friagem? A influência do El Niño? Não. Movimento dos ventos alísios? Não. Inversão térmica? Não. A chegada de ar polar. Frio e seco. Mas hoje, a massa polar, a massa polar atlântica não é fria e úmida? É. Só que o que acontece? Quando ela vai viajando de região em região, ela vai perdendo a umidade, o que vai deixando ela seca. Então, quando ela chega lá no norte, ela já está seca, não está mais úmida, mas ela ainda está frio e provoca a queda brusca da temperatura. Imagina aí você ficar todo dia submetido a 40 graus Celsius e do nada a temperatura tá a 15 graus. Isso é louco? Matou os caras. 16. Uma questão de clima. Esqueci, né? É uma questão fácil. Fácil. No clima dos grandes centros urbanos, os enormes edifícios, as vastas áreas impermeabilizadas, o asfalto de ruas e avenidas e redução
das áreas verdes ocasiona a elevação das médias térmicas de tal modo que a área central é mais quente que as áreas mais afastadas. Ou seja, posso ter aqui uma cidade, né? E do lado dessa cidade eu posso ter aqui uma roça. Do lado. Não assim, não do lado assim, né? Mas tipo assim, há um espaço de, sei lá, 10 quilômetros. E aí você acha que onde está mais quente? Ambas estão recebendo a mesma insolação. Mas a cidade está muito mais quente. Por quê? Porque ela apresenta mais objetos capazes de reter o calor. Principalmente o asfalto. O asfalto, ele retém muito calor. É porque ele tem um albedo, né? Baixo. Quanto mais baixo esse albedo é, maior a capacidade dele absorver o calor. Então, assim, a denominação atribuída a esse fenômeno é ilha de calor. É um fenômeno, né, antrópico. Ou seja, é um fenômeno causado pela ação humana. Gabarito, letra E. Uma questão, né? Fácil. Fácil. Da 17 até a última, a gente vai ter umas questões mais um pouco hardcore, um pouco mais conteudistas, né? Então, vamos lá. Leia o trecho, questão de vegetação. Leia o trecho abaixo. A essa totalidade pertencem os biomas, ou seja, questão de vegetação. Ou seja, conjuntos de plantas e animais adaptados à sobrevivência dentro de uma zona geográfica, resultante de uma classificação geral das comunidades e plantas e animais existentes na Terra. Textinho inútil. Se você quisesse, eu quando fiz essa questão nem li isso aqui. Eu já li isso aqui, ó. Sobre os biomas brasileiros, assinale a opção correta. A floresta amazônica, também chamada de latifoliada tropical ou equatorial, possui uma enorme biodiversidade, reflexo de um elevado grau de fertilidade natural dos seus solos. Ó, isso aqui tá errado. Porque, tipo assim, é muito comum, né, a gente associar que o solo da Amazônia, ele é fértil, né? Porque é onde possui a maior floresta tropical do mundo. E assim, é mentira. O solo da Amazônia, ele não é fértil. Mas por que tem muito porte, assim? Que a vegetação, ela é muito úmido, cada vegetação, né? E também, assim, tem um fenômeno lá, né? Que se chama serrapilheira ou serapilheira. Que é tipo assim, quando o material orgânico, fruta, folha, é, animais mortos, caem lá e, tipo assim, adubo natural, que chama serapilheira. E isso meio que ajuda a manter a biodiversidade da Amazônia. Então, entrar tá errado. O solo da Amazônia não é fértil. Ele é muito lixiviado. B. A mata dos pinhais ou de araucária cobre várias extensões de planícies da região sul e trecho da região sudeste. Planícies, região sul, tá lá. Onde se encontra um clima muito úmido, soros de terra roxa e pequena ação antrópica. Tá louco? Tá muito degradado. Não chega a ser um hotspot, mas foi muito degradado por conta da exploração da madeira, da araucária, né? O que favoreceu a sua preservação em relação aos demais biomas do território nacional. Tá louco? Tá errado. C. A Mata Atlântica, também conhecida como Floresta Latifoliária Tropical, hoje bastante degradada, formava uma floresta de várias florestas. Tipo assim, a Mata Atlântica, ela meio que começa do Rio Grande do Norte e vai até o Rio Grande do Sul. Só que à medida que você vai descendo o território brasileiro, o clima vai mudando, o relevo vai mudando. E aí essa Mata Atlântica acaba recebendo meio que denominações diferentes. Por exemplo, mares de morro, floresta araucária, e tudo isso aí é Mata Atlântica. Então assim, ih, rapaz, eu me perdi. A Mata Atlântica também. Floresta de várias florestas. Ou seja, do que sobrou dela, percebe-se uma diversidade de associações vegetais
que variam segundo o relevo, altitude, solos e latitude, como eu expliquei, né? Perfeito. Para C, e pega. Ó a pesca aqui, ó, que eu fiz. Já, vou apagar aqui. C, e pega. Putz, mano. Aqui, C. C, caraca. Gabarito. C, gabarito. D. O cerrado é um domínio vegetal nativo de todo o centro-sul brasileiro. Uma vez que nesse... ó, pô, de novo a palavra todo. Você já meio que... vamos ver, né? Uma vez que necessita de chuvas bem distribuídas durante o ano e temperaturas moderadas a baixas, tendo em vista sua demanda elevada de nutrientes para dar sustentabilidade aos grande porte de sua vegetação. Não, o cerrado não é característico de vegetação de grande porte. É uma vegetação complexa com vários estratos. O cerrado, o campo limpo, o campo sujo e o cerradão. Mas não é nativo de todo o centro-sul brasileiro. Porque a gente tem o cerrado, né? Só no centro-oeste, uma parte do nordeste e, por incrível que pareça, na Amazônia, que são chamados enclaves. E caatinga, típica do nordeste semiárido, é considerado um bioma extremamente, olha lá, cuidado com os extremos, extremamente homogêneo. Extremamente, completamente, toda, exclusivamente, são palavras que meio que vai fazer a questão estar errada. Às vezes, nem sempre, pois a necessidade de adaptação a um meio com características diversas faz com que sua vegetação possua raízes superficiais e folhas estreitas, exatamente para se evitar perda de umidade para o ambiente. Tá certa a questão, mas aqui, ó, esse extremamente homogêneo matou a questão. É um bioma heterogêneo, não é homogêneo. Ele é heterogêneo, não extremamente homogêneo. Enfim, gabarito, letra C. É uma questão difícil. Ah. Ih, rapaz, eu classifiquei A, classifiquei. Difícil. Você tem que ter aqui um bom conhecimento, sabe? De vegetação, bioma e tal. Que é hardcore. Vamos lá. O simulado, né? Que de uma prova que eu fiz, 2024. O Brasil apresenta grande variedade de ecossistemas, o que está relacionado à grande diversidade de fauna e da flora. Nesse sentido, é de uma das principais. Cara, desculpa aí, deixa eu interromper aqui porque tá gravando. Caraca, olha o tamanho da testa. Tá gravando, graças a Deus. Nesse sentido, uma das principais formações vegetais no território brasileiro é com algumas respectivas características. Caraca, eu me perdi aqui. Ah, tá. Vamos ler, né? Ler e meio que classificar. Floresta amazônica. Perene, latifoliada, hidrófila. Quando a gente fala de hidrófila, são aquela vegetação que fica literalmente dentro da água, tipo a Vitória Régia. Higrófila são aquela vegetação que possui resistência a ambientes muito úmidos, mas toda vegetação hidrófila é higrófila, mas nem toda vegetação higrófila é hidrófila. Oh, poético. Graças ao predomínio de planícies. Errado. Na floresta amazônica, a gente tem um predomínio de. Vou botar aqui. De depressões. Mata Atlântica. Desmatada, sobretudo, a partir da década de 70. Isso é louco. A, a Mata Atlântica já começou a ser desmatada desde a Brasil Colônia. Começando com o pau-brasil. C. Cerrado. Caducifólia. Caducifólia são aquelas plantas, aquela árvore, né, que perde as suas folhas na estação de estiagem para conseguir reter mais água. Caducifólia predominantemente arbustiva, raízes profundas e galhos retorcidos.
tem sua biodiversidade ameaçada, entre outros, pela agricultura comercial. Hum, tá certo. Mas vamos ver as outras, né? Vai que tenha. Pega aí, né? D. Caatinga. Troncos retorcidos, folhas largas. Opa, aqui. Folhas largas. As folhas não são largas. Por quê? Não faz sentido. Porque para a gente ter a folha larga, geralmente folha larga é em biomas em que a gente tem muita chuva, pode acumular muita água, como a floresta amazônica, a Mata Atlântica. Lá as folhas são finas e às vezes substituídas por espinhos e por uma camada ainda de óleo para conseguir reter mais ainda a água. Então tá errado. E mais mecanismos para conter a perda de água. Aí meio que folhas largas meio que contradiz, sabe? Com a assertiva. A aridez reduzir os interesses econômicos preservando esse bioma. Aqui, ó, mais um erro. Preservando o bioma. Não, querendo ou não, também é uma coisa que a gente. Um senso comum, né? A gente pensa que o Cerrado, a Caatinga, não é muito explorada economicamente, mas não. Segundo alguns censos, aproximadamente, né, 80% da Caatinga já foi modificada, degradada não, né, mas já foi modificada pelas ações antrópicas. E araucárias, vegetação subtropical de coníferas latifoliadas, de folhas longas. Faz sentido ter folhas longas, né, porque a região subtropical chove bastante, né, mas não. A vegetação da araucária, ela tem folhas aciculifoliadas. Ah, aciculifoliadas. Que são plantas que têm bem pontudas assim, sabe? Parecem uns espinhos. Você já viu uma árvore de araucária? Você vê que elas são bem pontudas assim, sabe? Então, tá errado. Que foram trazidas por europeus. Não, ela já estava aqui no Brasil. Amplamente devastada, entre outros, pela indústria moveleira. Isso aqui tá certo. Então, por eliminação, né, a gente chega aqui na resposta a letra C. É importante, tipo assim, a gente fazer questão, como estudo por questão, né? Porque eu não vejo muito vídeo aula às vezes eu reviso mais assim. Enfim, é bom estudar por questão, porque assim, ó, olha como você aprende bastante por questão em questão, você explicando o porquê da questão tá errada, das assertivas estarem erradas e por que a assertiva X tá certa. E você vai explicando, e ao mesmo tempo que você vai explicando a você mesmo, você também vai aprendendo. Isso mostra que você está progredindo nos seus estudos. Seu conhecimento está aumentando. Então, vamos lá. É uma questão que eu achei. É uma questão difícil. Não é uma questão besta, não. 19. Simulado 2024. A Amazônia é o maior bioma brasileiro, ocupando 25% do território nacional. Além disso, é a maior floresta tropical do mundo. Além do Brasil, está localizada na Bolívia, Colômbia, Equador, tal, não. De característica úmida, responsável por controlar o chuva no sudeste brasileiro. Além disso, sua capacidade de autorregulação e, de sustentar de se sustentar é altíssima, devido à sua grande diversidade vegetativa e animal. Ou seja, a capacidade de autorregulação e de se sustentar. É aquela serrapilheira que eu mencionei. Assim. A Amazônia está perdendo a capacidade de se recuperar de perturbações como secas e mudanças de uso da terra, o que aumenta a preocupação de que a floresta tropical esteja aproximadamente de um limite crítico, para além do qual terminará. Tá? A par das informações acima, assinale a alternativa correta. A Amazônia é comumente chamada de pulmão do mundo, pela sua alta capacidade de reter gases de dióxido de carbono, contribuindo para limitar o aquecimento global.
Contudo, o desmatamento pode trazer a retração em seu ciclo regenerativo. A placa aparentemente está certa, mas vamos ver as outras. Vai que algum esteja mais certo. B. A Amazônia é o maior bioma do Brasil. Fato. Está presente em mais de 6 países. Fato. Se eu não me engano, acho que é em 9 países. Contendo uma extensão territorial grande. Esse fato contribui para que a floresta seja preservada, uma vez que sua capacidade regenerativa é alta e não há densidade de urbanização. Bem, tem uma certa urbanização sim, em Belém, Manaus. Mas esse fato, maior bioma do Brasil, isso não contribui que ela seja preservada. Até porque a gente tem muitas áreas de... A expansão da fronteira agrícola hoje, né? Ela é bem comum agora na, na floresta amazônica. O que acarreta muito brigas, assim, sabe, com os indígenas, porque muitos poceiros, grileiros chegam lá, enfim, os caras botam peito e acaba gerando muita confusão. C. A retração da sustentabilidade na Amazônia chama atenção, pois é o maior bioma brasileiro e responsável por regular o regime de chuva no país. Contudo, as empresas extrativistas têm realizado estudos e ações para fazer chuva onde faltará. Cê é louco? Os caras não tá preocupado com isso não, mano. Até porque, tipo assim, essas empresas extrativistas, elas são muito, elas são muito, como é que fala? A empresa extrativista j- des- joga assim muito, meu nome mercúrio nos rios para fazer a extração dos minérios. Aí eles usam muito mercúrio. E esse mercúrio acaba indo para os rios e acaba afetando, às vezes, até uma região específica, fazendo com que tipo assim, aí sei lá, tem um índio, uma tribo lá, né, os indígenas vão lá pesca, e aí porque há muito desgaste de mercúrio nesse rio, né, que acabou chegando até o rio, os peixes acabam morrendo, a água ficou contaminada e a vida lá mudou totalmente. Então, assim, as empresas extrativistas não têm realizado porra nenhuma. Tá errado. D. A possibilidade de retração da capacidade de autorregulação da Amazônia resulta em um processo intensivo de atividades quilombolas e ribeirinhas? Não. Isso é um processo mesmo natural mesmo da região amazônica. Essas comunidades têm atuado de maneira intensiva no desmatamento. Também não. Quem atua de maneira intensiva no desmatamento são os proprietários de terra, capital, latifundiários em si. E a informação que o jornal Folha transmitiu é a possibilidade de que haja uma retração. Dessa forma, pode-se dizer que atualmente o risco é nulo, ao extremo aí, para que essa catástrofe aconteça. Nulo não, zero. Pode ter 0,1%. 0,1% não é zero. 0,1% já é uma chance. Então a gente chega com a letra A por eliminação, né? Analisando todas as outras alternativas. A Amazônia é comumente chamada de pulmão do mundo, fato, pela sua alta capacidade de reter gás de dióxido de carbono, contribuindo para retardar o aquecimento global. Contudo, o desmatamento pode trazer retração em seu ciclo regenerativo. Letra A, de cara, a resposta. Mas, como estamos estudando por questão, né? É bom você ler todas e dizer o porquê as questões estão erradas. Vamos lá, né? Para a última questão. Uma questão, né? Vamos dizer, médio. Vegetação. A saideira. O bioma Amazônia ocupa quase metade do território nacional e possui uma exuberante vegetação, conhecida como floresta amazônica. É dividida em 3 tipos de mata. Nesse contexto, é correto afirmar que essa questão é boa. A mata de Igapó
localizado ao longo dos rios, está sujeita a inundações periódicas. Ó, Igapó ou Caigapó. Essa é uma área que é alagada, sempre alagada. E essa parte em que está sujeita a inundações periódicas é a área de várzea. A amazônica ela é dividida em esse aqui, ó, dividida em três tipos de mata, que é a ma- mata de, desculpa, a mata de igapó, a área de várzea e a terra firme. B. A letra já tá errada, né? E trocou aqui, ó, igapó com várzea. Contribui para a concentração de plantas de grande porte. Aqui, ó. Não, também. E a concentração de plantas de grande porte está na chamada terra firme, que ocupa a maior parte da Amazônia. B. As áreas da floresta amazônica, conhecida como terra firme, o Caeté, abrange a maior parte da floresta, onde predominam plantas, ó, legal, o que eu acabei de falar. Plantas como a castanheira, gabarito letra B. E pega. B. Vamos ver as outras. C. A mata de várzea ocupa os altos planaltos sedimentares, ou seja, aquela parte em que fica alagada em períodos periódicos. Ocupa os altos planaltos sedimentares, pô, se ela fica alagada periodicamente, não faz sentido ela ficar alagada lá em cima. Mas vamos continuar lendo. O que contribui para a formação de plantas de menor porte, conhecida como higrófilas. A exemplo da Vitória Régia. Não, a Vitória Régia é hidrófila. Bem, mas como toda vegetação hidrófila é higrófila, não tá tão errado, né? Mas assim, o erro é dizer que fica nos altos planaltos. Não, fica na parte mais baixa. Os altos planaltos não. D. O bioma Amazônia localiza-se totalmente em território nacional. Mais uma vez, cuidado com os extremos. Não. A Amazônia tá. A maior parte da Amazônia se encontra, sim, no Brasil. A maior parte está no território brasileiro. E, além disso, a Amazônia se encontra em 9, se eu não me engano, são 9 países, abrangendo terras altas e baixas, onde predomina a floresta latifoliada equatorial, que é a terceira extensão do país. Aqui, ó, ainda fala que é a terceira extensão do país, sendo que ela é a primeira, maior bioma brasileiro. Eu classifiquei aqui? Classifiquei. É uma questão aqui, eu diria que ela é médio. Médio. Com isso, vou finalizar aqui. O pancadão de questões acabou. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa, que tenha sido útil também, né? Porque são meia-noite e 46. Eu tive que dar umas 9 tomadas, porque toda hora meio que gaguejava, errava alguma coisa. Mas aí, eu vou trazer mais questões, né? Futuramente. Algumas questões mais conteudistas, mais hardcores. E espero que tenha sido útil para você, né? Para você que está começando a estudar agora, que tipo, não tem muito conhecimento, não tem capacidade, desculpa, capacidade não, mas assim, não, é difícil hoje em dia a gente achar material gratuito. Geralmente tudo é comprado e a gente quando compra um material assim, meio que não atende nossas expectativas. Então assim, eu trouxe umas questões selecionadas, baseadas no último edital do IBGE, e questões boas, interessantes, que dá pra gente aprender bastante coisa. Então, fico por aqui. Futuramente trarei mais questões, não só de geografia, mas muitas de português também. Eu gosto muito de estudar português, então. Falou, galera. É isso aí.